Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e vamos começar para valer a nossa campanha de Maitreya, esse RPG nacional lançado em 2006 pelo Danilo Faria, o Renato Simões e o Alex Genaro, três pessoas muito especiais aí no meio do RPG e que fizeram esse jogo fantástico. Quem viu a sessão 0 viu todo o background da trama. Se você tá chegando aqui agora, procura aqui a sessão 0 da campanha de Maitreya, onde eu explico a minha personagem, que é a Leila Miller, uma jovem iniciada com uma missão importantíssima. E vou mostrar rapidinho aqui o que eu vou usar nesse gameplay. Eu vou usar o livro básico de Maitreya, esse livro com as regras originais e não as regras que foram publicadas pela editora Diamond, que foi muito bem feito também. Vou usar 3 dados de 10 lados, que são os dados oficiais do sistema. Um dado de 6 para ser o meu oráculo. Eu vou usar apenas um oráculo de sim e não, e também um oráculo de grandeza, onde 1 significa pouco, 6 muito, 1 pequeno, 6 grande. Tem aqui um resumo de regras de 5 páginas, em que eu compilei todas as principais regras do Maitreya para uma consulta rápida. E a minha ficha de personagem, que está aqui. E mesmo nesse cenário sinistro, está aqui do meu lado Pedro Miguel. Vem aqui, Pedro. Né? O Pedro está aqui acompanhando, ele se interessou pela história e está aqui. Muito bem. Volta lá, meu amor. Ele está aqui lixando a unha, pacientemente lixando a unha. Bom, então é isso. A minha aventura começa no exato momento em que a Leila é informada pelos anciões do templo que identificou-se a possível avatarização de Maitreya em uma propriedade da zona rural de Rio Claro e que ela deve ir para lá imediatamente, porque assim como os iniciados conseguiram obter essa informação usando os Shids e os poderes que eles têm, o domínio da realidade, as outras seitas, os outros grupos como os centriarcas, os maiávicos e os entropistas também muito provavelmente sabem dessa informação. Então vou rolar aqui para ver se essa informação foi passada para a Leila durante o dia, 1 a 3, ou durante a noite, 4 a 6. Caiu 5, então durante a noite. É mais ou menos umas 9 horas, o templo ainda está aberto, que ele funciona como uma academia de artes marciais, quando a Leila foi chamada às pressas e recebeu a informação. O ancião do templo chamou a Leila numa sala, ponderou bastante sobre o que ia dizer e falou: Leila, aquele momento que tanto aguardávamos chegou. O começo da civilização americana. Tudo que nós buscávamos agora nos será revelado. Mas tudo depende de você. E a Leila já estava acostumada com essa pose, com esse jeito dramático, porque o pessoal do templo eles têm uma nobreza quase que teatral. E ela sempre gostou disso porque combinava com o estudo das artes marciais, com a forma como ela gostava, porque o primeiro contato da Leila foi buscando aulas de Kung Fu. Ela ainda nem sabia que seria convidada para se tornar uma iniciada, e aí os instrutores dela, o pessoal do templo, ficou vários anos observando a garota e decidiram iniciar, e logo em seguida a iniciação da Leila, eles descobriram que ela tinha uma capacidade de armazenar Shakti, que é a energia mística usada nos Shids, e tinha um poder de manipular a realidade que mesmo iniciados de 30, 40 anos de prática e dedicação não tinham. Então a Leila, em poucos meses, ela se tornou uma peça fundamental daquele templo, e mais que isso, em menos de 1 ano de iniciação, ela já é considerada a iniciada mais poderosa que existe no templo. Por isso que as missões mais perigosas ela já é enviada. E ela, por sua parte, ela se dedica de corpo e alma, ela assumiu aquilo como uma missão de vida. Tanto é que ela até largou o emprego dela, que ela trabalhava numa loja como atendente, para se dedicar integralmente às missões do templo. Então ela olha pro
pro instrutor dela, que já está nos seus 50 e tantos anos, cabelos brancos, e ela fala: mestre, estou aqui por isso. Então, o mestre convida ela: vamos agora. E eles saem do templo, ainda tem lá os tatames, tem várias pessoas treinando, vários doutrinados, porque na verdade o templo foi montado para ser um ponto em que os doutrinados chegam e com os ensinamentos do templo eles vão se libertando e muitos iniciados podem surgir a partir disso. E se Maitreya realmente se manifestar, será um ponto, talvez o templo seja o local que estabeleça a civilização americana, essa nova civilização, essa nova etapa da evolução humana para o mundo todo. Então o templo sabe que tem uma importância global e cósmica até na evolução que está por vir, isso se conseguir impedir os planos dos centriarcas, dos entropistas e dos maiávicos. Eles saem e ele conduz o carro até a entrada da estrada de terra, onde alguns metros ou poucos quilômetros à frente fica essa fazenda. Ele dá as instruções, ele fala: você deve seguir aqui. E aí a Leila pergunta: mas mestre, eu devo ir sozinha, por que você não vem comigo? E aí o mestre fala: não será possível, Leila. Os inimigos, eles conseguem identificar nossa energia, e eu já lutei muito com eles. Para eles será muito fácil, eles conhecem o meu estilo, e muitos são mais poderosos do que eu, mas não mais do que você. Você deve ir sozinha, você tem o benefício das sombras, o benefício de estar escondida, e que seus poderes ainda são poucos conhecidos por eles. E de fato a Leila, ela conseguiu, nas missões que ela empreendeu, ela conseguiu manter um certo sigilo. Então ela acredita que os inimigos nessa guerra oculta ainda não sabem da identidade dela, mesmo porque ela é muito jovem. Ela é uma garota de apenas 21 anos, então a maioria dos despertos, eles não conseguiriam imaginar que uma pessoa tão jovem conseguiria ter tanto dom em relação aos Sheets. Meu filho está aqui acompanhando, toca aqui. Yes. Então, ela desceu, ela segue lá. Ela nota alguma coisa de diferente? Vamos fazer um teste aqui, porque ela está andando por uma estrada de terra, né? Mas ao mesmo tempo ela está com muita atenção, porque ela tem medo de que algum carro venha por trás e seja um carro de um desses inimigos, ou que tem algum escondido nas matas. Tem várias matas ao redor, as estradas formam tipo um arco, né? Aqui é um lugar bem bonito, mas de noite, tá uma noite escura, ela tá só com uma pequena lanterna, porque ela não quer acessar nenhum shid para iluminar, porque isso pode chamar atenção e pode até deixar uma impressão que posteriormente os inimigos podem captar, identificar. Então ela quer usar os shids só em caso de necessidade. Então ela vai usar as habilidades naturais dela. O Pedro fazendo o shadow play aqui. Então ela vai fazer um teste de percepção, mas ela tem investigação, atenção, investigação. Ela vai fazer um teste de percepção 2, mais investigação 3, então a margem de sucesso dela é 5, e a parada de dados é perícia, que ela tem 3 dados. Então ela vai tocar 3 dados, pelo menos um deles tem que cair 5 ou menos. Caiu 9, 4 e 3. Ela obteve 2 sucessos. Então ela realmente está muito atenta. Existe alguma coisa estranha? 1 a 3 não, 4 a 6 sim. 3 não, ela não nota nada de diferente. E ela está realmente atenta, ela percebe que os sentidos dela, por conta da escuridão, por conta do silêncio, porque ela já está na zona rural, ela caminhou uns 500 metros, o som dos carros passando na pista já está bem fraco, e ela não identifica nada. Agora, ela precisa chegar até a fazenda primeiro. Ela não pode chamar a atenção de pessoas comuns, de doutrinados, que vão estranhar uma menina caminhando sozinha na noite na zona rural. Isso seria uma coisa bem suspeita. Por exemplo, quando eu volto para o sítio de noite, se eu ver uma menina caminhando no meio da pista, eu vou achar que tem alguma coisa errada, para bem
para bem nunca, né? Mas para mal, alguma coisa está errada. E também, principalmente, dos outros. Então ela vai fazer um teste aqui de sutileza. Ela tem sutileza 3 e inteligência ou reflexos. Reflexos mais sutileza, porque reflexo para identificar rapidamente uma situação e sutileza para continuar oculta ou se esconder rápido. Por isso, no Maitreya você monta a parada de dados de uma forma muito parecida com o Storyteller. Você combina, só que no Maitreya você combina um atributo com uma característica com um talento. Não é atributo, é característica, né? Com um talento. Então, ela tem reflexos 2 e sutileza 3. Novamente uma margem de sucesso 5, que é uma margem de sucesso assim de uma pessoa comum. Então, ela tira 7, 8 e 3. Ela tira um sucesso. Então ela consegue se esconder e ficar nas sombras e bem na beira da estrada e tal. E será que essa estrada está movimentada? Não. Né? Está bem pouco movimentada, não está passando carro nenhum, nem pessoas, nem nada. Então ela consegue. E após essa caminhada bem lenta, porque ela realmente não queria fazer nenhum tipo de barulho, ela conseguiu fazer um silêncio absurdo que nem um animal conseguiria perceber a aproximação dela, até que fosse muito próxima. Ela avista as luzes da propriedade rural. É uma propriedade nova, 1-3, ou é uma propriedade antiga, 4-6. 3 é uma propriedade nova, é uma família que se mudou recentemente para a cidade de Rio Claro. E desde que ela se mudou, né, ela pôde perceber que o pessoal do templo já ficou um pouco de olho. Ela não entende ainda como funcionam esses Shids divinatórios, essa questão do futuro, embora ela tenha alguns poderes relacionados ao mental, porque o tempo ele tem a ver com o plano mental. No Maitreya existem 4 planos da realidade. Assim, existe o físico, o etéreo, o astral e o mental. O tempo, passado, presente e futuro, ele se processa no plano mental e ela tem um bom domínio do mental. Mas a grande força dela é o etéreo, que é o campo das energias, né? Das energias físicas, inclusive, como eletricidade, magnetismo. Ela tem um domínio muito grande disso. Então, ela vai usar o Shid pela primeira vez. Ela vai usar o etéreo e expansão. Né? Você combina o Shid, que é a expansão. O Shid tem vários tipos, né? Criação, transformação. Ela vai usar o expansão. E o etéreo, ela vai tentar identificar algum tipo de flutuação energética. Então ela tem expansão 1, etéreo 3. Então ela vai fazer uma parada de dados 4, que não é das mais poderosas. Ela tem poderes muito mais fortes, mas esse... E ela vai tentar identificar algum tipo de energia, de flutuação de energia, alguma coisa que indique uma anormalidade. Então, ela gasta 1 ponto de Shakti, ela tem Shakti 10, então ela vai para 9 pontos, deixa eu anotar aqui. O Shakti é a energia, é o combustível dos Shids. E se ela tiver uma falha crítica, ela pode provocar o eco, né, inclusive, que é um efeito negativo da realidade. Então vamos lá, vou tacar. É vontade, então tem só 2 dados e eu tenho que tirar 4 ou menos em pelo menos um deles. É difícil. Ela se concentra e olha só, ela tira 3 e 3. Ela realmente consegue expandir essa percepção que ela tem das energias, principalmente energias eletromagnéticas ou outros tipos de energia sutil, como aura e tudo mais, e ela consegue pegar uma área gigantesca que engloba inclusive a propriedade desse sítio. Ela percebe alguma coisa? Tem alguma coisa diferente? 3, não tem.
Então, ela acredita que ela tenha chego primeiro do que qualquer outro. E nisso ela vai tentar se aproximar um pouco mais, né? Tem um cachorro nessa propriedade? Geralmente tem, né? Propriedade rural geralmente tem um cachorro. Então, eu vou acrescentar mais um ao resultado, porque a chance de ser sim é muito grande. Caiu 2, mais um 3. Então, realmente não tem. É um pessoal que veio da cidade, então eles ainda não têm esse expertise aí do pessoal do campo, né? E é um problema. Então são pessoas, é uma família que não estava acostumada com a vida na zona rural e ainda está se adaptando, se mudaram há pouco tempo. Então ela chega bem perto mesmo e se esconde na sombra, assim, uma porteira ali, com várias árvores, alguns matos e tudo mais. Ela acha bem pouco provável que algum membro da família, é uma família grande, vamos ver aqui com o meu dado da grandeza. 1 é uma família pequena e 6 é uma família bem grande. 1 é uma família pequena. Então é só os pais e essa criança. E é engraçado porque ela percebe que ela não foi dada informação nenhuma sobre essa criança e sobre essa família. E ela também não perguntou porque ela raramente questiona os seus superiores. Ela simplesmente absorve tudo o que eles passam e cumpre exatamente o que é pedido. Que essa é uma das características que fizeram ela ser tão querida pelo templo. Então ela fica ali. E aí já está dando 15 minutos, já passou de 15 minutos, que eu quero fazer de 15 minutos. Alguma coisa acontece. Ela percebe alguém vindo na estrada. Um carro comum, um pouco antigo, da década de 80. E para movimentar bastante a próxima, né, ela, mesmo sem fazer shid nem nada, ela já sente uma energia estranha e uma energia hostil vindo daquele carro. A fazenda fica numa descida aqui, então ela olha, ela vê lá no alto da estrada de terra esse carro vindo, e conforme esse carro vai se aproximando, ela percebe essa energia negativa crescendo. E aí ela se prepara para o pior e para fazer o que tiver que ser feito. É isso aí, continua na parte 2.